Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, um podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então, mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele que é, digamos assim, fragmentado. Tem multifacetas, multipersonalidades. Agora ele já ativou a skin estressado, porque a gente está gravando 6 da manhã. Gabriel Gomes. Ué. Ela falou tudo. É porque nós estamos gravando às 6 da manhã. Então, assim, realmente não estamos muito em si, mas isso não quer dizer que nós não estejamos animados. Exatamente, estamos super. Estamos super animados. De fato, não foi tão bom quanto a última, mas tá tudo bem. Acontece. Haverá um momento. Se você quer mas saber... o filme 2... Se você quer saber por que eu tô falando isso, assista o episódio que nós vamos fazer algum dia, que nós vamos falar sobre o que aconteceu antes desse dia acontecer. Então você, a partir de agora, vai ter que assistir todos os episódios para saber o que nós vamos falar um dia sobre o que aconteceu hoje. O segundo filme não é sempre pior do que o primeiro? O primeiro é sempre... Verdade. O segundo já não é tão assim. Aí agora a gente tá gravando de novo esse episódio. Ah lá, já tô parabéns. dando spoiler. Parabéns, você acabou de estragar o suspense que eu fiz, que eu poderia perdurar por meses e anos, talvez. Mas é que aqui a gente trabalha com a verdade, né? O Espírito Santo não deixa nada oculto. Então vamos embora. E ele... Hoje o Espírito Podemos Santo chamá-lo... tem que reformar a sua boca. Ok, Espírito Santo. Já comecei. E ele que podemos chamá-lo de varão percussão. Se tu bater assim, ó, de tão louco que ele é por dentro, não tem um sentimento, não tem um coração, não tem nada. Que isso, não escorre uma lágrima no olho desse garoto. Paulo Otávio Rodrigues. Bom, na mesa está um parente meu que não me deixa mentir. Um parente que você conheceu aos 12 anos de idade. Vamos jogar, já quer expor? Conhecer. Não tem nem o que falar. Vai aparecer a Cristina Casos Rocha. de família. Vou projetar a Cristina Rocha aqui. Casos de família. O Gabriel Não, apresentou esse parente Nem pra ele. conheci o Gabriel com 12 anos, pô, tá maluca? Conheci desde pequeno. Como se sente, Gabriel, de ter sido ela dessa família? Então, calma aí, continuando. Cristina Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite. 7h58 Seja lá a hora que você da tá manhã. vendo. Estamos aqui gravando, super animados. Por quê? A gente sabe por quê. Temos engolir o choro e seguir a vida. É isso. É assim Temos que acontece. reformar. Cada episódio estamos numa formação diferente, estamos sentindo Power Rangers. É porque nós estamos em estamos momento reformando. de teste. Boa, Gabriel. Muito bom. Vou chamar ele. Que bom que é ele, que bom que foi com ele que tudo que aconteceu. Porque todo mundo tem um que é da casa. Você é outro dele, Ira, tá? Meu Deus. Como eu já falei aqui outras vezes, todo mundo tem o seu Rodrigo Silva. A gente tem o nosso de baixa renda. Ele que é teólogo, descobri hoje que é formado em EDM, não sei o que aconteceu ali, mas ele fez EDM. Ele que é da Bleia, parente do Paulo, então você já pode esperar o nível de piadinhas aqui, né? Que ele tá tão íntimo que ele ri da nossa desgraça na nossa cara. Eu quase rachei a minha cabeça, ele, em vez de me acudir, tava rindo. Serginho Lira. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, vambora que hoje dê tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim Vamos seja. lá, Serginho. Precisa se apresentar. Tem gente que chegou agora no canal. Desde o momento... Aliás, conta. aliás, vou falar, vou fazer isso 1000 vezes. Time. Olha o time, tá? 1000 seguidores no Instagram. Vamos brindar. Cadê o seu copo, Serginho? Já Não bebi água entendi. toda já.
Um brinde aos 1000 seguidores, os primeiros 1000 de muitos. Eu falei uma coisa Serginho, aqui e desagradável agora, peraí, não sei o quê. o Sérgio, o Rodrigo Silva foi Foi no no Vilela, no 1000. No 1000. O nosso Rodrigo Silva veio Olha no aí, nosso Que no 1000. isso? Deus Tudo faz, com... cara. É, verdade. Deus faz. Verdade. Deus faz. Inclusive, a gente... Deus tava aguardando. Deus preparou esse dia. Como você se sente com essa honra de comemorar nossos 1000 seguidores? Me sinto muito honrado. É um privilégio. Não, como você se sente com essa honra? Me sinto muito Sinceridade. honrado. É um privilégio poder fazer parte disso. Aí você volta no 1.000.000. No milhão. Nossa, eu não entendi. 1 milhão? Ele me jogou lá pra frente. mas Ele tem tem 10 mil, ganhou. tem 100 mil, tem Ah, mas pode 500 ser mil. amanhã, vai que a Pode gente ser mais que a viraliza. gente... Pra bem ou pra mal. Vamos ver. Vamos ver, se a gente for polêmico hoje, amanhã a gente já pode aguentar É com verdade. milhões De repente, seguidores. amanhã tem 100 católicos lá no... Vamos começar uma guerra Mas aqui. vamos então. lá, gente. Vamos Vamos começar lá. uma Inquisição. Vamos lá. Sérgio, trouxemos você aqui por um motivo. Está para acontecer o aniversário. É hoje? Hoje é que dia? Hoje. 31? Hoje é dia 31. 31. Ih, hoje é dia das Reforma bruxas. protestante. Olha ela, tá vendo? Não. É descrente. Hoje não é dia 31, não. Hoje é dia 29. Ah, meu Deus. Meu pai amado. Ah, me liguei. Você vai ter que cortar isso. Agora é só lamento. Não, não vai cortar não. Ela vai Só deixar pra ver. lamento. o Só que ela- lamento. agora. Tá bom. Perdeu o Essa time, eu tá já vendo? sei. Tá bom, entendi. Hoje é dia 31, não é dia das bruxas, porque crente não comemora. Só as Laís bruxas. mesmo, mano. A gente comemora a reforma protestante, o Serginho, nosso teólogo favorito, vai vir aqui contar tudo pra gente, porque eu não sei nada e eu quero saber tudo hoje. Pode começar, Serginho. Mas se apresenta, como eu falei, teve gente que chegou nesse meio tempo que você veio desde a primeira vez. Tem quase um ano que você veio aqui. Tem quase um ano, né? Foi final do ano passado. Então, Viu? Um ano. Um ano. 100 mil. Esquece. Sem o É, quê? numerologia do céu. Tá, matemática do céu. Vai, Serginho, se Amém, vamos lá. apresente. Fala, galera. Como já foi apresentado, né? Eu sou Sérgio Lira. Hoje faço parte de uma igreja Assembleia de Deus. Como vocês sabem, sou primo do Paulo Otávio. Fiz administração assim, no período da minha vida, como todo bom estudante de administração, que os estudantes de administração não me ouçam. Mas como todo bom estudante de ADM, eu não sabia o que eu ia fazer ao fim do meu ensino médio, né? Então caí lá de paraquedas assim e me formei. Mas a DM é um curso coringa, tá? É o que mais dá emprego no Brasil, mais tem concurso. Também tenho um nível médio em teologia e já dou aula na IBD aí já tem uns 10 anos. Uau. Prof. Tem esse tempo aí. E tamo Muito aí que bom. também. A gente não sabe de tudo, a gente sabe de quase nada, mas o quase nada que a gente sabe, a gente fala um pouco. Vamos Sabe lá. mais do que eu, pelo Com menos. certeza, Porque eu não mais sabia do nem a que piada nós. das solas. Mas vamos lá, vamos falar sobre a reforma Na protestante. Tá solagem vindo da aí. bota, na solagem do pé. E eu quero saber como começou, o que é, quando foi. Dia 31 de outubro, né, nós comemoramos... Rapidinho. A gente comemora porque de fato foi no dia 31 ou é uma data porque precisavam dar uma data? Dia 31 de outubro foi o dia que Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da isso aqui. Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então é por isso que a gente comemora nessa data. Entendi. Ele fez de propósito também, porque eram alguns dias antes do dia 2 de novembro, né? Que naquela época já era o dia de finados. Então ele já fez isso já na intenção de, perto de um feriado, de uma data da Igreja Católica, ele botou as 95 teses dele na porta da igreja no dia 31. Como foi o evento assim que caracterizou a Reforma Protestante, então adotaram a data do dia 31 de outubro como o dia da Reforma, né? Por ter sido esse dia. Escolheram esse dia que foi o mais simbólico assim sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela nasce de uma necessidade da igreja como um todo, né? Da Igreja Católica. Nesse tempo aqui da Reforma, a gente está falando do século XVI, ano ali de 1517, a gente ainda não tinha a diversidade de denominações que nós temos hoje. No máximo, a gente tinha ali a Igreja Católica com algumas ramificações doutrinárias diferentes, mas era tudo a Igreja Católica, né, naquele formato. E o que acontece com a Igreja, após o período apostólico, é que nos primeiros 400 anos aproximadamente da Igreja, a igreja foi uma igreja muito perseguida, né? O Império Romano começou uma perseguição em massa contra a igreja. Então os crentes tinham que cultuar escondidos, tinham que adorar escondidos. O cristianismo ele cresce nesse ambiente de pressão. Só que o cristianismo ele vai se popularizando no Império Romano, vai crescendo no mundo.
Até que chega um momento em que o imperador olha assim e percebe que se ele continuar perseguindo os cristãos, ele está perseguindo quase metade da população do império dele. Era muita gente. Quem mais pagava as maiores contribuições eram de cristãos. Carga tributária, cristãos, porque eles eram quase metade da população. Então o que ele pensa? Pô, não dá mais para perseguir essa galera. Eles já estão ficando grandes. Antigamente era só entre o pessoal ali mais baixa renda. Agora já está crescendo. Já tem uma galera da nobreza querendo se chegar ao cristianismo. Então o que o imperador faz? Por volta ali do ano 400, o imperador romano, ele se declara cristão. Quando o imperador se declara cristão, não interessa a religião da nobreza. Não interessa no que eles acreditam. Se o imperador é cristão, todo mundo é cristão também. Vira uma jogada política, vira Eu bato, todo mundo bate. É isso, o imperador mas é peraí, cristão. Nessa época você tá falando de cristão, mas ainda é tudo igreja católica. Sim. Ah. A palavra católica, ela vem de universal. A igreja, ela tinha esse nome de católica porque ela era igreja. A igreja, entendeu? Qual era a igreja? A igreja católica, a igreja para todos. A igreja do mundo, vamos botar assim, entendeu? Então, só tinha essa igreja. Não tinha essas divisões, essas ramificações todas que hoje nós temos de denominação. E aí o imperador se converte ao cristianismo, né? A gente não pode dizer assim a autenticidade da conversão dele, mas a maioria dos historiadores acredita que foi uma jogada política. É isso que eu ia falar. Para ele ganhar público, para ele ganhar os cristãos. E aí agora a igreja não é mais perseguida. E além de sair do status de perseguida, a religião cristã passa a ser a religião oficial do império. Isso é uma mudança de status absurda. Então agora ser cristão não é mais você tem um direito de ser crente, não, você tem um privilégio, é a religião oficial do império. Alguns anos para frente você tem a obrigação, é a religião oficial do império. Então a igreja ela ascende ao poder, só que quando a igreja ascende ao poder é quando a igreja ela entra no seu pior momento da história. Mas nessa época já tinha um papa. Já existiu o papa. Já, Né? a figura do papado, o líder da igreja. Na verdade ele vai surgir a partir daí. Ele vai surgir a partir daí, na verdade. Porque Mas até então a igreja era liderada por quem? as lideranças da igreja eram regionais, como era na época dos apóstolos. Não tinha um poder Não tinha. supremo, A partir né? daí, do Império Romano e tal, vai se instituir a doutrina do papado. A doutrina do papado, que é uma das doutrinas católicas mais fortes, que eles não abrem mão, é a doutrina do papado. A doutrina de que Cristo instituiu a liderança da igreja sobre Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha. O que nós, que viemos de uma linha protestante, entendemos? Que quando Jesus fala sobre essa rocha, ele não está falando de Pedro, até porque Pedro não era uma rocha. Pedro era um fragmento. Quando ele fala de rocha, ele está falando de algo grande e sólido, falando de si. Sobre essa rocha eu. Por que ele fala de si? Porque ele está falando baseado na declaração de Pedro. Pedro fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, muito bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Você disse quem eu sou Cristo. Eu digo quem tu és, você é um fragmento. Você é Petros, você é um fragmento de pedra. Mas sobre essa rocha essa rocha eu edificaria a minha igreja. Só que o que eles entenderam? Como que vem a doutrina do papado? Que eles entendem que quando Jesus fala da rocha, ele está falando de Pedro. Então, como se Jesus estivesse falando sobre essa rocha, eu edificaria a minha igreja. Então, Pedro foi o primeiro papa. E aí todos os papas, eles são uma sucessão do ministério de liderança de Pedro. E aí eles têm essa doutrina muito forte na igreja católica até hoje. Na época, o papa ele tinha autoridade para que as cartas dele, elas tinham o mesmo poder das escrituras. Uma carta assinada pelo papa era um decreto. É aqui que a gente começa a ter uma série de coisas. Porque, pensa, esse cara é a liderança absoluta da igreja. Ele está aliançado com o imperador. Ele está envolvido em jogadas políticas. Os papas, se a gente analisar a história da igreja, os escândalos de corrupção, a avareza, sabe? O estilo de vida luxuoso que alguns tiveram era uma coisa terrível. Acho Isso que não às só- custas do povo. Não só o Papa, mas o clero O como clero um todo. como um todo, isso é verdade. Mas partia do... Sim. Em alguns casos, partia muito do Papa. Mas aí, quando ele se corrompe, quando essa liderança da igreja se corrompe, a igreja desanda completamente. Como é que eles se corrompem? A igreja vira um cenário político. Então tinha tensão entre o imperador e um rei, e como é que eles faziam para amenizar, para resolver as coisas? Bota a igreja no meio. Ah, a gente precisa de dinheiro para fazer alguma coisa, como é que a gente arrecada dinheiro? Bota a igreja no meio. E eles começaram a usar a igreja nas suas manipulações políticas. E aí a gente entra na pior era da igreja, que foi a era que mais pobres foram explorados em nome da religião, mais pessoas foram massacradas em nome da religião cristã. Eles matavam pessoas não por motivos religiosos, mas usavam a religião como desculpa. Ah, uma disputa política, a gente tem que apagar esse cara. A gente vai apagar esse cara por disputa política? Não, a gente vai apagar esse cara porque ele é um herege.
porque ele é contra a igreja, porque ele é contra o papado, o santo homem de Deus. Então, assim, a igreja ela entra numa era tenebrosa, isso tudo porque ela se vinculou ao império. Essa mistura de cristianismo com política, quando as coisas se misturam, se confundem, cara, esquece. Isso já dá problema de muito tempo, Desde sabe? sempre. Isso já dá problema de muito tempo. Até hoje. Mas essa parte da igreja se juntar com o império, antes disso, ela não tinha todo esse poder, ou já tinha todo esse poder? A igreja não tinha, na verdade, poder nenhum, porque ela era inimiga do império. Ah, A igreja sim. era perseguida. A igreja não participava das festas idólatras do império, então era perseguida por isso. Porque você tem uma grande massa da população sendo incentivada pela liderança cristã a não ir numa festa porque era pagã. Essa massa que não vai nessa festa não está botando dinheiro no império, não está consumindo, não está gastando, entendeu? E aí, então a igreja era muito perseguida. E aí já bastava a raiva do império contra a igreja. A população ainda inflamava por outras causas, por outros motivos. Então a igreja ela não tinha poder nenhum, ela era perseguida. O imperador percebe que ele está só perseguindo uma quantidade de gente muito grande. Então o poder que a igreja passa a ter para influenciar Roma a adotar o cristianismo é da quantidade de pessoas. É nesse momento, então, que os feriados cristão católico cai junta certinho com os feriados pagãos, que o pessoal fala, Natal, por exemplo. Caraca. Porque aí depois, como a religião cristã se torna a religião oficial do império, eles têm que pegar todos os feriados que eles já tinham, mais os que eles iam acrescentar, e dar uma justificativa cristã. Então não interessa a origem do feriado. A gente diz que foi, sei lá, o nascimento de Jesus. Ter a festa pagã no mesmo dia que tem uma festa cristã, e eles gastaram a mesma coisa que o pagão. Agora o cristão participa, mudou o nome. Caraca. A estratégia era essa, entendeu? A gente só precisa, gente, assim, porque eu tô falando, né, igreja, fazer uma distinção, a gente chama na teologia de igreja visível e igreja invisível. Igreja visível e igreja invisível. É complicado. É o Cresso. O Cresso. Por que a gente tem que fazer essa distinção? Porque eu tô falando aqui que a igreja se corrompeu, a igreja se afastou da mensagem da cruz, a igreja deixou de lado a verdade das escrituras. Quando eu tô falando isso tudo da igreja, eu falo da igreja visível. O que é a igreja visível? E até essa distinção de igreja invisível e de igreja visível surgiu nesse período aqui de reforma. Na verdade, foi um pré-reformador chamado João Hus que deu essa definição. Por quê? A igreja que se corrompe, a igreja que se desvia, a igreja que se vende é a igreja visível, é a instituição. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo é o que nós chamamos de igreja invisível. A igreja invisível não é uma instituição. O que é a igreja invisível? É o corpo de Cristo. São todos os membros do corpo de Cristo que permanecem santos, que permanecem fiéis, que estão inseridos também na igreja visível, mas que a gente não pode confundir com ela. Uma coisa são os erros, as falhas, as coisas da igreja visível, da instituição. A instituição igreja estava completamente corrompida. Mas sempre existiu e sempre vai existir o remanescente. A igreja invisível, o corpo de Cristo que não se corrompeu, que viveu em santidade, que em diversos momentos da história foi massacrado pela igreja visível, porque pregava contra os desvios dela. Até porque ela, de certa forma, ela vai estar sempre filiada à igreja visível, né? Ela vai estar, porque ela entende que a igreja visível é você fazer parte do corpo, da comunhão, disso tudo, e você é muito levado por isso, e você tá meio que lá dentro, sendo meio que essa resistência. Eles andavam na contramão da igreja mesmo. Era isso daí. Eles estavam dentro ali, faziam parte da igreja visível, até porque a gente precisa congregar. Hebreus fala, não abandone a sua congregação. Então eles congregavam na igreja visível, mas eles não faziam parte das corrupções da igreja visível. Eles eram a igreja invisível. Então, assim, só pra gente deixar claro, porque a gente fala muito assim, quando a gente vai falar principalmente desse período, né? A gente vai criticar a igreja, a gente vai bater nos desvios da igreja, só que a gente tem que entender, nós estamos batendo na instituição, na igreja visível. A igreja invisível permaneceu. E aí a igreja ela vem se desviando, né? E surgem doutrinas... Cara, eles criaram doutrinas para ganhar dinheiro. O grande problema que a reforma combateu foi a doutrina da venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Fora outras doutrinas que a igreja tinha, como a autoridade absoluta do papado, que eu já falei, como a doutrina do purgatório, do lugar de purificação antes da pessoa ir para o céu.
e outras doutrinas, a intercessão pelos mortos. A principal que a reforma protestante ela precisou combater muito era a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? O Império Romano, com o passar do tempo, com a invasão dos bárbaros, com o levantamento de outros países também muito fortes, o Império Romano ele não vai se extinguir, mas ele vai perder poder. Quando o Império Romano perde poder, o Império Romano perde capital. E aí agora a igreja quer construir uma catedral e já não tem mais o mesmo capital de antes, já não tem mais o mesmo dinheiro de antes. O que a igreja faz então para poder arrecadar fundos, para poder manter o estilo de vida luxuosa do Papa, do clero, construir suas catedrais, fazer isso tudo? A igreja começa a criar doutrinas para ganhar dinheiro. E a principal dessas doutrinas é chamada de a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Quando você pecava, a igreja ela tinha, e até hoje ela tem, a igreja católica, né, o formato da penitência. A penitência é uma forma de você descredibilizar a cruz. Porque eu digo para você o seguinte, Paulo, você pecou, você cometeu um pecado, pela Bíblia, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pela igreja, você tem que pagar pelo seu pecado. Pagar em dinheiro. Pagar, ainda não, pagar em penitência. Vamos falar antes da indulgência, pagar em penitência. Você tem que fazer uma quantidade de rezas. Alguns padres, quando pecavam, eles tinham o costume de se chicotear. Quando o padre pecava, quando o padre ou o monge, eles tinham pensamentos impuros, alguma coisa assim, eles se chicoteavam, se batiam, se prendiam. Ia lá, se trancavam no cárcere, ficava dias lá sem comer, sem beber água. Eles se puniam pelos seus pecados. Por que eles se puniam? Porque na visão, na teologia da Igreja Católica, a cruz não é suficiente. Eles podem não falar isso abertamente. Mas se eu entendo que eu tenho que me punir pelo meu pecado, é porque o sacrifício de Cristo não foi bastante. Naquele filme O Código da Vinci, até tem uma cena dessa, com o cara que é um monge. Sim. E fica se chicoteando. Tem mesmo, porque eles faziam isso. Alguns, eles se isolavam. Ah, pequei, errei. O cara ia para uma casa isolada, no meio do nada, ficava vivendo lá sem contato com ninguém por um tempo. Eles tinham essas penitências. E aí a igreja desenvolveu um jeito novo. Você pagar penitência, ficar sofrendo, se batendo, rezando, não. Você compra a indulgência, você compra o perdão do seu pecado. Um determinado papa, ele assina uma carta autorizando a venda de indulgências, e agora os padres, eles têm a liberdade, a autoridade papal para vender indulgência. Então agora eu pequei. Eu chego ao padre e confesso meu pecado, ele vai me estipular uma quantia em valor, que eu vou pagar essa quantia, e ele vai me dar uma carta, um documento de indulgência dizendo que o meu pecado foi perdoado porque eu paguei aquilo ali. Eles tinham algumas frases que eram absurdas, que na hora que é como se na hora que a moeda cai na caixa, o pecado é perdoado. É tão poderosa quanto a cruz de Cristo é o momento em que a moeda caía dentro da caixa, dentro do depósito, assim, do poder da indulgência. Eles usavam esse tipo de afirmação. O cara chega no céu, os comprovantes aqui. Os boletos. Os boletos pagos aqui, ó, tá tudo pago. Era esse tipo de coisa. Por quê? Porque para a igreja arrecadar fundos. E o pessoal, você tinha a religião cristã dominando. Você cresce escutando aquela pressão de que você vai pro inferno, de que você vai ser condenado, de que você tem que pagar. Você cresce traumatizado, você cresce pagando, você cresce vendendo terreno para dar dinheiro para a igreja, sabe? E isso foi dando certo do ponto de vista da igreja, né? E pra foi dando algumas igrejas certo. dá certo até hoje. Né? Mas também foi nesse momento que começou a existir os santos, tipo assim, para a pessoa que quer orar, sei lá, pro trabalho. Tem um santo específico para orar. Isso daí já vem de muito tempo já. Já vem de antes. Como é que... Porque eu tava tentando me ligar nesse fio também. Em que momento que surge essa ideia de a gente não tem... A gente tem que ter intermédios através dos santos, a gente não tem um acesso direto a Deus nem a Cristo. Em que momento esses santos começam a surgir? Sabe dizer? Olha, eu não sei o momento exato. Eu sei que na reforma isso daí já era uma verdade absoluta na igreja. Porque o próprio João Calvino vai combater essa doutrina nas institutas cristãs. E João Calvino também foi reformador. Mas isso partiu também de decretos papais. Essa certeza eu tenho. Papas, eles decretaram que apóstolos eram santos. Aí decretaram a doutrina da virgindade de Maria.
Então Maria, ela passa a ser também uma santa. Entendi. E aí outras figuras, não só apóstolos, mas outras figuras que foram surgindo durante a igreja, como o próprio Agostinho. A igreja ia lá decretando como santos. Mas isso já vem de... Por exemplo, Agostinho, ele viveu ali pelo século 3 depois de Cristo. Ali pelo ano 300, 400. Na Reforma, Agostinho já era um santo. Santo Agostinho. Agostinho, ele era um evangelista, pode se chamar Foi de um evangelista? teólogo. Foi um teólogo. Um teólogo. Um dos mais brilhantes teólogos da igreja, que também, como naquela época a igreja ainda, né, não era a igreja católica com todos os seus desvios, então Agostinho também é um teólogo para nós, cristãos protestantes. Fala. A gente pode dizer que essa cultura de criar santos vem desde o Egito? De que quando eles criavam deuses de barro, de bronze, enfim. Ah, isso daí já vem desde que a humanidade se desde corrompe, sempre, então, né? eles já começam a Sim, criar os seus O deuses bezerro de ouro. É porque bezerro de ouro necessita de ter algo palpável. palpável. Né? E é essa necessidade, a necessidade de ver alguma coisa. Mas o ponto da Igreja Católica nem era esse, de eu criar uma... A Igreja Católica tem as imagens até hoje, né, mas o ponto nem era esse. O ponto era de pegar as pessoas que, tipo assim, que foram proeminentes na história cristã, elevar elas a patamares de santos para aumentar a autoridade, para você criar feriados, orações específicas. Essa ideia de imagens, de coisas era muito forte. Imagens de Cristo na cruz, imagens de Maria, imagens de santos não tinham tanta influência na Igreja Católica como hoje em dia eu acredito que ainda tem mais do que naquela época, sabe? Naquela época era muito a autoridade do que o Papa dizia, do que o Papa escrevia. Quando eu vejo essas situações, eu sempre imaginei que fosse tipo como... Tipo assim, eles têm, nós também temos que ter tipo, assim, o nosso Olimpo. Sempre Nosso nessa, panteão. Isso, tá ligado? A mitologia grega tem os seus deuses. A egípcia tem os seus, o nórdico tem os seus. Pô, o cristão também precisa ter o Mas seu isso, panteão. isso é verdade porque a igreja Católica era aliançada com o Império Romano. O Império Romano tinha um panteão de deuses Sim. imenso. Então. Eles herdam deuses dos gregos, que eles mudam o nome, mas os deuses eram parecidos, um panteão enorme, e a Igreja Católica tem que ter o seu panteão também. Eu tava muito recentemente conversando com um rapaz lá da nossa igreja que tava... Ele foi visitar o Vaticano, ele tava na Itália há um mês atrás mais ou menos, e ele foi lá visitar o Vaticano. E aí ele falou, e eu acho que talvez tenha um pouco disso também. Lembra quando Tomé... essa Lembro, pô, parada tava de... lá. essa parada de precisar... Tu chegou depois. Tu não essa tava não, tu parada chegou depois. Tava cascando. de precisar ver pra crer. Tinha que tocar. Não em tem Jesus. uma... Ele falou que ele via lá uma necessidade das pessoas de ter alguém visível No Vaticano? no Vaticano, sabe? Eu acho que a maior necessidade daquelas pessoas era essa. Era de ter alguém palpável. Porque Não, na não nossa entendi. No religião... Vaticano isso é o quê? Com a figura Ele do Papa? via isso com a figura do Papa. Tá. Ele via muito isso. As pessoas chorando, as pessoas muito comovidas, muito emocionadas. Tanto Algumas... que quando morre um Papa, as pessoas ficam na rua Luto de 24 horas dias, é por isso dia, aí. Luto até de nascer um dias. Papa novo. Até Então, surgir tipo um assim, Papa novo. talvez vem muito disso também, né? Dessa necessidade de ter alguém ali. Porque imaginar um Deus invisível é meio complicado. E como a doutrina da autoridade do papado ela já é muito antiga, então, tipo assim, já tá intrínseco neles que aquela figura ali é a figura de autoridade absoluta da igreja. Então, eles estão muito apegados a isso. Cara, tem uma experiência, assim, só rapidinho, mas eu tava um dia desses no Uber, e eu percebi que o cara era católico, né? Tinha foto no carro dele e tal, e tinha um terço, diante de Deus. A cada cruzamento que ele passava, ele segurava o terço. Ele segurava o terço. O que é aquilo ali? É a necessidade de palpar. Tipo assim, ele tava inseguro, ele tem medo, alguma coisa assim, e bateu uma insegurança dele. Agarra, segura naquilo ali. O crente, ele faz o quê? Bateu a insegurança dele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Entendeu? A fé deles necessita de uma visão, de tocar, de alguma coisa, sabe? Então, por isso que tem tanta imagem, tanta coisa. Fora também, a gente nunca... Falando, gente, desse desenvolvimento da Igreja Católica, a gente nunca pode esquecer, infelizmente, isso é uma coisa triste, mas a gente não pode esquecer nunca da questão econômica. Por que se fabricar tantas imagens? Para vender. Por que se ter tantas imagens? Para vender. Vocês lembram quando Paulo prega se eu não me engano, é quando Paulo está pregando em Éfeso. Paulo está pregando em Éfeso, aí Paulo começa a pregar,
vazio. O pessoal que adorava Diana, que adorava outros deuses, começa a se converter ao cristianismo. Aí as pessoas vão perseguir Paulo naquela cidade. Por que vão perseguir Paulo naquela cidade? Porque aquela cidade lucrava muito com a venda de imagens. E aí o cristianismo, a fé no Deus invisível, anula qualquer necessidade de imagem. Então essa questão de vender imagem também era uma forma de lucrar. É um tudo... organismo vivo, né? Virou tudo um comércio. Política, comércio, Tudo, várias tudo. coisas, né? E aí É aqui? começa essa necessidade da igreja, começa essas crises na igreja católica, e aí começam, antes de Lutero, a se levantar pessoas. Ah, Antes de Lutero. já tinha. Lutero, ele foi o estopim de um movimento muito grande que a gente chama de pré-reforma. A gente tem a reforma protestante, Lutero, Zwinglio, que é um nome difícil, o cara era da Suíça, e Calvino. A gente pode botar esses três nomes assim como reformadores. Só que antes deles nós tínhamos pré-reformadores. A gente teve na Inglaterra, no século XIII, um cara chamado João Wycliffe. João Wycliffe foi um dos que mais influenciou outros começar a combater os desvios da Igreja Católica. Ele percebeu desvios na doutrina da autoridade do Papa, ele percebeu desvios na doutrina das indulgências. João Wycliffe começa a pregar contra isso na Inglaterra, e aí João Wycliffe vai ter um feito extraordinário dele, que é o quê? A tradução da Bíblia do latim para o inglês. Porque a Bíblia naquele tempo era só em latim. Isso era outra artimanha da igreja. Por quê? Por que só em latim? Porque a população em massa fala latim? Pobre fala latim? Não, pobre fala o idioma do seu país ali. Sim. E às vezes eles falavam muito mal. Às vezes o país tinha diferença de idioma, o idioma da nobreza e o idioma do pobre, do baixa renda. Tinha essa diferença de idioma. Quem falava latim? Quem tinha condição de estudar, quem tinha condição de aprender o idioma. Então a Bíblia era só em latim. A população não tinha acesso à Bíblia. Quando é que a população sabia algo da Bíblia? Quando alguém que sabia o latim falava com a população. Então eu falo pra você qualquer coisa. Eu falo pra você que na Bíblia diz que eu tenho que pagar indulgência. Você não vai conseguir ler. Você não vai conseguir conferir se é verdade. Você não vai poder fazer o papel de um bereano. Abrir a escritura lá pra conferir. Então o João Wycliffe, 200, 300 anos antes de Lutero, traduz a Bíblia para o inglês. Aí já é assim, vamos botar assim que um primeiro start para um movimento de reforma. Lá na Inglaterra, alguém aqueceu alguma coisa de que a igreja não está muito certa. Ele deixou escritos, ele deixou teologia escrita, impressa, livros, combatendo a igreja. Já começa a inflamar ali. 100 anos antes de Lutero acontece algo extraordinário. Na República Tcheca, se levanta um teólogo chamado John Hus, um tcheco, que ele tem a mesma interpretação de Lutero. Assim, ele lê a Bíblia e ele percebe a mesma coisa. A igreja está errada. A venda de indulgências não é cristianismo. Esse tipo de coisa não faz parte da religião cristã. E ele começa a combater, ele começa a pregar contra, ele começa a ser perseguido pela igreja. E John Hus, ele vai ser martirizado. Ele vai morrer. Ele morre, mas um discípulo seu continua pregando a mesma mensagem que ele. Discípulos dele, na verdade, mas um se destaca mais, que é Jerônimo de Praga. Só que o John Hus, cara, eu não lembro exatamente o ano que ele morre, mas quando ele está prestes a ser queimado, pouco tempo depois que ele morre, alguns historiadores vão dizer que ele fala uma frase, e a teologia cristã, a história cristã, acredita que isso é muito verídico, que ele vai dizer assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não vão conseguir assar e nem cozer. Caramba. Aproximadamente 100 anos depois está Martinho Lutero em Wittenberg, pregando as suas 95 teses. A igreja acredita nessa verdade de fato, porque essa história surgiu, vamos botar assim, boato, ele surgiu na história cristã antes de Martinho Lutero mesmo. Foi próximo ali, ainda no século XV surge essa história. Martinho Lutero veio no século XVI. Então assim, já está aquecendo. Vem João Wycliffe, vem John Hus, vem Jerônimo de Praga, começa a ter esses movimentos, começa a ter essas inflamações. Aí vem Martinho Lutero. Martinho Lutero na Alemanha, século XVI. Martinho Lutero, filho de camponeses, estuda, consegue uma vaga em Oxford para fazer direito. Ele não queria, era um desejo do pai dele. Começa a estudar direito. Ele não tinha renda nenhuma antes disso. Ele era um era um camponês, normal. Era uma pessoa de renda padrão. Por que o Martinho Lutero virou um mártir para reforma? Tipo assim, porque ele é lembrado, tipo assim, caraca, ele é o cara que fez a reforma. Porque o boom no mundo foi ele. Partiu ali. O que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na República Tcheca, inflamou.
mas não trouxe o impacto que aconteceu na época de Martinho Eu já Lutero. ouvi até alguns falarem que ele trouxe o ponto-chave do sucesso. É como se esses outros tivessem vindo construindo esse sucesso e ele foi o ponto de virada. E na época do Martinho Lutero, estava mais desenvolvida uma coisa que antes não estava ainda, a imprensa. Na época de Martinho Lutero, a imprensa estava surgindo a todo vapor. Então, quando ele publica as 95 teses, quando ele prega as 95 teses, no mesmo dia já tinham cópias dela circulando. Entendeu? Na semana já estava em outros idiomas. Então, tipo assim, o momento foi propício. Já vinha se inflamando, Lutero trouxe aquele impacto, aquela explosão, e aí dominou o mundo inteiro. Por isso que a gente fala que Martinho Lutero ele foi o pai da reforma Ele protestante. prega isso na Inglaterra, na Alemanha. igreja, na Alemanha, Na Alemanha. igreja católica. Ele prega as 95, pregar que eu falo assim, gente, é literal. É literal. Ele escreve 95 teses atacando o papado, atacando principalmente a venda de indulgências, Imagina. e ele crava elas na porta de uma igreja católica, de uma catedral em Wittenberg. As 95 teses dele lá. Quem entrasse na catedral, quem passasse lá, ia ver as 95 teses de Lutero lá na porta da igreja. Loucura. A parada foi tão de Deus que correu a Europa toda, tipo assim, mano. Nem tinha internet naquela época, não tinha nada, veículo de informação. Cara, 20 anos depois disso daí, isso daí foi em 1517, se não me falha a memória. 20 anos depois disso daí, eu já tava na França, eu Isso já é tava bizarro. na Muito louco, Suíça, né, já mano? tava Loucura. assim, já explanado pelo mundo. Eu tava ouvindo você falar ali que ele deu meio que a cara pro movimento, né? Então, o burburinho já vinha rolando há muito tempo. E o Calvino, ele foi tão importante lá na Alemanha quanto o Lutero foi? O Calvino, na verdade, ele é da Era na Alemanha, eu nem França, sei se mas foi o certo. seu ministério, a sua reforma acontece em Genebra, na Suíça. O Calvino ele foi tão importante quanto o Lutero pelo seguinte: o Lutero ele faz a sua reforma dele em cima de um ponto só, a doutrina da justificação pela fé. Então, o que o Lutero ataca o tempo inteiro? A venda de indulgências. Lutero ele não ataca nem a autoridade do Papa. Lutero ataca os desvios do Papa. Mas a autoridade, a indignação dele era indulgência, era você estar vendendo salvação. Calvino não. Calvino ele não teve tanto ímpeto de ser um reformador, de brigar. Calvino nem queria brigar. Calvino ele queria ficar num canto dele lendo e escrevendo. Então qual foi o peso de importância de João Calvino? É que João Calvino sistematizou a reforma. Entendi. João Calvino trouxe a doutrina completa, assim, Organizou falando o de todos os negócio, pontos. né? Aí Calvino fala tanto da indulgência, quanto do papado, quanto dos santos, quanto das imagens, atacou geral. quanto de Maria. Então, tipo assim, era como se ordem, né, Lutero da parada, foi o cara que explodiu, Calvino foi o cara que se solidificou. Eu acho que Entendeu? o Os dois foram um complemento muito perfeito, sabe? a briga de Lutero era, tipo assim, o que eu posso imaginar. Ele pagava as indulgências e mesmo assim o coração dele, a alma dele, ainda tipo assim, mano, eu não me sinto salvo por isso, tá ligado? Qual Então a ideia dele não era desvincular aquilo que ele acredita da igreja. Era só acabar com os problemas, com as coisas que ele via errado. Era uma né? reforma. a ideia... Mas a ideia de Não reforma era, era criar essa. uma nova religião, né? Lutero ele nunca quis desviar, separar, romper. Quem rompeu foi a igreja. Que não aceitou. A igreja não aceitou, excluiu Lutero, rompeu, aí falou que ele fez divisão e Essa tal. tão atual. Lutero só que, É, Lutero ele não. queria estar ali dentro, mas ele queria que acabasse aquela bagunça, entendeu? Mas então, daí, da onde que surgiu, então, o cristão protestante? Porque se a ideia não era de criar uma nova religião, tipo, a igreja que rompeu com eles, mas aí eles que ficaram no limbo, foi assim, vamos criar a nossa aqui. Quando então? a igreja começa a excluir, começa a martirizar, quando eles não conseguem mais fazer parte daquela igreja, eles vão se reunir à parte. Então, nasceu Eles vão se naturalmente, juntar à né? parte, eles vão até que eles vão solidificar esse movimento à parte, eles vão instituir esse movimento como uma igreja à parte. Então, como a gente viu que não vai Não reformar, fomos aceitos. como a gente viu que não vai mudar, como a gente viu que Aham. eles não vão aceitar, então a gente rompe com eles e a gente institui a igreja cristã aqui. A igreja Entendi. reformada, a igreja protestante. Porque se a igreja católica aceita, se a igreja católica se converte, se o Papa aceita as doutrinas, aquela coisa toda, nós hoje seríamos católicos. Hoje nós seríamos católicos, mas nós não seríamos católicos com indulgências, com crença no purgatório, saquei. A gente poderia ser católico até, talvez, com o Papa, mas não com o Papa como autoridade absoluta para que seus escritos Como fossem Deus na semelhantes Terra, à né? Bíblia, como Deus na Terra.
sabe? Teria essa diferença. Mas como eles foram rejeitados pela igreja, a alternativa foi qual? A alternativa foi eles instituírem a sua própria igreja. Mas que, na nossa perspectiva, eles não estavam instituindo a igreja deles. Eles estavam tirando a igreja visível da instituição corrompida, a igreja invisível da instituição corrompida da igreja visível. Da igreja visível. Sabe, vamos pegar todo mundo que faz parte do cristianismo de fato e vamos reunir a parte aqui, porque lá... É daí que vem o termo protestante, você vai contra esse sistema. Estão protestando, eles estão contra, eles estão batendo de frente com o sistema, com a igreja. Porque a linha cronológica disso tudo é tão densa, intensa, que se você parar pra pensar, se a Igreja Católica tivesse aceitado tudo isso e a reforma de fato não tivesse acontecido da forma que aconteceu, devido ao poder que a Igreja Católica tinha, a história no mundo seria outra. E eu tô falando em vários aspectos. Eu acho que o Sérgio, até em aspectos de guerras que aconteceram pós isso, porque assim, a gente vai ver mais pra frente, bem mais pra frente, acontecendo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a Igreja Católica tendo ainda um forte poder de influência, de mediar conflitos, disso tudo em cima dessas guerras e de todas as outras que veio acontecer ao longo da história, até os dias de hoje, inclusive. Se a reforma tivesse sido uma mudança mesmo da Igreja Católica, a gente teria a Igreja Protestante participando desse cenário todo. Agora a gente só não pode dizer se seria para melhor, porque aí a Igreja Protestante chegaria no topo, na posição de poder. Sim. Poderia se corromper também? Poderia, não poderia, não sei como seria. Mas assim, que seria diferente, seria uma mudança muito grande. Qual foi o ponto de Lutero? O Lutero, ele estava estudando direito, né? Estava se formando e tal, fez 2 anos de faculdade, se eu não me engano. E um dia Lutero, ele experimenta a morte de perto. Porque no meio de uma tempestade, quando ele e um amigo dele estavam andando na rua, o amigo dele é atingido por um raio e morre do lado dele. Meu Deus. Isso ele relata no diário dele, isso é história, assim, verídica. E morre o amigo de Lutero... Fala. Solta. É o Relâmpago Martinho. Pelo amor de Deus. Não, essa Muito foi boa. boa. Essa foi boa. fora da caixa. Essa foi boa. A partir daí, Lutero, ele é dominado, ele passa a ter algumas crises, né, alguns pensamentos, e Martinho Lutero é dominado por um medo muito grande de, se eu morresse, e se eu tivesse Uma morrido? crise existencial que é causada por aquele momento. O que aconteceria se eu tivesse morrido e tal? E aí, naquela crise, Martinho Lutero busca o conforto na religião cristã. Se torna um monge, larga a faculdade de Direito, compra uma briga com o pai dele demora anos para perdoá-lo por isso. Porque, pô, você se esforça pro seu filho fazer faculdade de Direito. Do nada, seu filho é um monge. Experiência de quase morte que muda a vida. Então, aí, Lutero, ele compra uma briga com o pai dele, vai dizer que o pai dele vai perdoar ele depois de anos, se torna um monge, e agora, sim, os conflitos de Lutero haviam sido resolvidos porque ele se tornou um monge católico. Cara, Lutero vai dizer no diário dele que esse período em que ele foi monge, estudou teologia, se formou em teologia e foi professor de teologia, foram um inferno na vida dele. Por quê? Martinho Lutero tem as suas crises. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser santo, eu preciso ser salvo, Deus precisa me aceitar, e aí começa a penitência, começa a se punir, começa a se castigar, começa a pagar indulgência, começa a fazer sacrifício, continua pecando, continua se sentindo rejeitado, continua sentindo que não vai ser salvo, começa a virar uma paranoia na cabeça de Lutero. Porque ele buscou o conforto na religião, mas a religião não trouxe conforto para Lutero. Porque Lutero queria o seguinte, ele queria ser perfeito ao ponto de ser salvo. E qual era o formato de perfeição da igreja? Penitência, indulgência, paga, compra, faz, reza. Lutero fazia tudo isso e não se sentia alguém melhor. Lutero cumpria tudo isso e não se sentia alguém mais perfeito, alguém mais próximo de Deus. Lutero chega a dizer que ele odiava Deus nessa época. Por quê? Porque a justiça de Deus era o que causava o tormento nele. Ele se esforçava tanto, Deus continuava santo, a justiça de Deus continuava perfeita, a lei de Deus continuava lá e Lutero continuava se sentindo insuficiente de ser salvo. E aí foi o que a gente já até comentou em uma outra oportunidade. Você pega essa questão de Lutero e traz para as outras pessoas também. As outras pessoas que foi o que eu, quando eu estudei sobre esse tema, eu vi. As outras pessoas que não tinham condições de pagar as indulgências que a Igreja Católica dizia que eles precisavam pagar para ir para o céu.
Então você via um pai de família, uma mãe de família, que além de ter que se preocupar com o sustento dos seus filhos, da sua casa, ter que viver, sobreviver, ele ainda tinha que se preocupar com a sua alma depois de morrer, com a possibilidade dele, dos filhos dele, porque eu acredito que alguns pagavam até por outros. Pais pagando por filhos, enfim. Eles pagavam indulgência até pelos mortos. Aí, mano. Olha que loucura. Seu parente morreu, tá lá no purgatório no período de purificação lá. A gente não sabe se ele vai sair de lá, se ele vai pro inferno, se ele vai pro céu, porque ele tá no período de purificação. Paga por ele. Paga pelo seu pai que tá lá no purgatório, paga pela sua mãe. Você paga aqui, tão rápido, Lutero cita essa frase nas 95 teses, inclusive. Tão rápido quanto a moeda cai na caixa, a alma sai do purgatório. Que isso? Você É daí que paga. vem missa do sétimo dia? Essas coisas todas tudo coisa vinculado de na rezar doutrina pela do alma purgatório, da do pessoa, pós-morte contra a ali, a pessoa no estado de purificação, tudo isso tá vinculado nessa doutrina. E na época de Lutero tinha um adicional a mais, porque a Igreja Católica estava no projeto de construir, se eu não me engano, a Basílica de São Pedro. Que existe até hoje. Existe até hoje, uma das maiores, inclusive. Sim. É um projeto que se arrastou Extraordinário. por anos. Esse Papa da época de Lutero, quem começou essa obra foi um antecessor dele, nem foi ele, uma obra que já estava se arrastando por anos. E o sonho desse Papa era, antes dele morrer, ele finalizar essa obra. Então ele vai autorizar os padres a fazer o quê? Irmão, mete a mão, usa o argumento que você tiver. Arrancar dinheiro. Então, na época de Lutero, Não. essa questão de indulgência estava muito aquecida. O pessoal estava vendendo muito, explorando pobre, rico, todo mundo. O pessoal vendendo muito, e Lutero naquela agonia. Até que o Lutero, ele começa a dar aula em seminários. E aí Lutero foi convidado a palestrar sobre Romanos. E aí Lutero começa a estudar Romanos. Lutero lê Romanos capítulo 1, versículo 17, que fala que o evangelho é a justiça de Deus. Que justiça, cara? Que raio de justiça é esse que eu tô atormentado aqui? A minha vida, a justiça de Deus é um inferno pra mim. Que eu tô aqui tentando me enquadrar nessa justiça, quase arrancando meu couro aqui, ficando sem nada e não consigo me enquadrar, até que o Lutero entende o final de Romanos 1,17. O justo viverá Pela fé. da fé. E aí Lutero começa a estudar. O Lutero encontra registros de João Wycliffe, de John Hus. E aí Lutero chega ao que hoje nós chamamos de doutrina da justificação pela fé. O justo será salvo pela graça mediante a fé. Imagina Não é o como preço que a você explosão paga, na mente é o do preço cara. que já foi pago. Não é a penitência que você paga, é a penitência que Cristo sofreu. Não é a indulgência que você paga, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E tudo isso que Cristo fez, a gente não recebe mediante dinheiro, a gente não recebe mediante esforço, a gente recebe mediante a fé, doutrina da justificação pela fé. Nós somos salvos porque recebemos a graça por meio da fé. Você não paga, você não compra, você não faz por mérito nem por obras, você faz pela fé. Aí você imagina, ele começa a pregar isso. Um cara, sei lá, um camponês lá tem 70, 80 anos. O cara pagou Indulgência. indulgência a vida toda. Coitado. E Chega aos- tinha o sentimento que o Lutero tinha. Tipo assim, mano. Exatamente. vamos ser Aí chega na cidade e de repente é a mesma coisa que a gente já falou sobre católicos. Eu tava vendo ontem uma reportagem, até comentei sobre isso com a minha mãe. Eu acho que a gente já falou mais ou menos sobre isso aqui uma vez. No processo de conversão, quem seria mais fácil, entre aspas, de converter? Um ateu ou alguém que já acredita em alguma coisa? Eu tava vendo uma reportagem do Globo Pra mim, Esporte. com certeza o ateu. Esporte. É, do Globo Porque Esporte. se você acredita em algo, cara. Era uma senhora de 100 anos. E essa senhora, ela era muito fã lá de um time agora que eu não lembro qual é. E aí a menina foi perguntar pra ela, a repórter foi perguntar pra ela sobre a rotina dela. E aí ela foi mostrar a rotina dela. Mano, todos os dias, desde que ela se entende por gente, ela tem 100 anos. Ela acorda de manhã e vai fazer a reza dela. E vai rezar o terço Pro dela. time? Não entendi a Não, não, ligação. pra família, pra tudo. Porque na reportagem esportiva ali perguntaram a rotina da mulher. É, e aí ela falou que ela fazia isso todos os dias. Que nem a Isadora, né? Exato. Nem a Isadora. Então você vê, se ela, sei lá, faz isso desde os 15 anos, como é que você chega pra uma mulher de 100 anos Fala pra ela. e fala pra ela agora, olha, você tá equivocada
no seu crer, na sua fé. Cara, uma Você não vez- precisa. Ela tinha assim um altar com vários santos, com a Ave Maria e vários santos. Como é que você chega pra essa senhora e fala pra ela agora, olha, você tá meio equivocada, não é assim. Mano, é uma 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 missão. vez eu tava conversando com o Emerson. Pra quem não assistiu o episódio do Emerson, foi o nosso 01 com o convidado. Ele tava falando, agora ele tá no Ceará, né, pastoreando uma igreja lá, e ele tava falando que, eu falei, poxa, aí a gente sabe O que catolicismo lá é muito quanto luta. mais, muita luta. quanto mais, por Pastorear isso que a as igreja- igrejas são muito fortes em comunidades, em subúrbio, porque quanto menos poder aquisitivo você tem, mais apegado com a fé você é, né? Aham. E aí ele falou, por incrível que pareça, aqui é assim, mas as pessoas não são abertas ao cristianismo. Por quê? Eles têm muita fé nos santos deles. E, tipo, eles são abertos. Se você ouvir, chegar a pregar, eles vão ouvir, eles vão te receber, eles vão à igreja. Mas abrir mão daquilo Mas ali. abrir Mas abrir mão mão. da fé deles, vi do isso, santo. Ele falou que é pessoalmente. extremamente difícil Sim. evangelizar no Nordeste. Agora, imagina Calvino não, o Lutero pregando isso pra... Não, imagina a 1500 anos de desconstrução história dele. de igreja. Primeira desconstrução dele, foi o que o Paulo falou da Isadora. Ela veio aqui conversar com a gente. Ela foi católica a vida inteira. E aí um dia ela lendo a Bíblia, e a amiga dela que evangelizava ela começou a ler a Bíblia e ela percebeu que faltava livro na Bíblia. Que ela começou a ler uma Bíblia cristã. Ela olhou assim, a minha vida inteira eu li uma Bíblia que tinha X números de livros, e agora eu tô lendo uma que não tem. Tipo, imagina a explosão na cabeça da pessoa. Essa experiência de conversão, eu É sempre muito- gosto de pra lembrar quem já da... acredita em algo, eu acho muito difícil. Eu sempre gosto de lembrar da experiência de conversão de Paulo. Porque Paulo era fariseu. Que é o doutor da lei. Respeita, tá? Ensinava, aprendeu a lei desde criança. Aí, ó. Desde criança, instruído aos pés de Gamaliel, que na época era um dos maiores mestres dos judeus. Paulo chega a dizer que quando ele era jovem e estudava a lei, ele excedia em muito a galera da idade dele. Então todo mundo da turma de Soberbo. Paulo era conhecimento dele. Aí Paulo cresce. Consciente, pô. Paulo está ensinando, Paulo está doutrinando, doutor da lei lá, fariseu. Aí surge o cristianismo ali. Paulo começa a perseguir. No apedrejamento de Estevão, Paulo voltou a favor de apedrejar. Paulo participou do apedrejamento. Tanto Paulo foi influente no apedrejamento de Estevão que quando tiraram as roupas de Estevão, jogaram nos pés de Paulo. Aí do nada Paulo está indo para Damasco, continuar perseguindo o crente, aquela coisa toda, vamos acabar com essa seita, com essa heresia, encontra Jesus. Agora ele tem que desconstruir tudo que ele pensava sobre o judaísmo e trazer uma nova releitura sobre isso tudo a partir de Cristo. Tanto que existe um equívoco, existe muita gente que até hoje acredita que Paulo começou o ministério dele muito rápido, do dia pra noite, e não foi. Se eu não me engano, foram 3 Eu anos. acreditei Foram por 3 muito anos. tempo também. Se eu não Foram me engano, 3 anos. primeiro ele vai para Jerusalém, vamos botar entre aspas, né, congregar na igreja de Jerusalém, mas aí a galera não estava recebendo ele muito bem. Tinha aquele preconceito, aquele receio, né? Pô, o cara semana passada tava indo lá pra perseguindo a gente, agora o cara tá aqui no nosso meio, tem esse receio e tal. Aí um homem extraordinário que foi Barnabé. Barnabé, ele pega Paulo, leva Paulo até os apóstolos, apresenta Paulo para os apóstolos, conta a experiência de conversão de Paulo. Então, tipo assim, Paulo já vai se sentir mais recebido. Os apóstolos vão receber Paulo. A igreja, vendo que os apóstolos recebem Paulo, vão amenizar um pouco. E aí Barnabé tira Paulo de Jerusalém, até porque os judeus de Jerusalém também já estavam começando a querer matar Paulo. E leva Paulo para Antioquia. Aí Paulo fica lá, se eu não me engano, 3 anos. Até que depois desse tempo ele parte para sua primeira viagem missionária. Então não é tipo assim. Cara, que é uma cultura, né? Tá Imagina na você mente do pegar. cara, tá na mente do Imagina cara, você assim. pegar um adulto. É só você olhar em cursinho de línguas. Bota um adulto pra aprender inglês, tipo, com 30 anos. A dificuldade dele é muito maior do que uma criança Cara, de que a gente 5. tava falando até aqui, O antes, cara de, tá- já antes de tem começar o tudo episódio, construído. coisa boba, refrigerante. Mano, quem toma refrigerante A vida cedo, inteira. mano, pra tu parar com refrigerante é um custo. É muito Eu tenho difícil. dificuldade absurda com isso. Eu tenho uma dificuldade Ela absurda. sempre pautou em toda a história a cultura das pessoas, a cultura dos lugares. Qualquer lugar, até os que não têm uma religião, eles são pautados por uma cultura porque eles não têm uma religião para seguir. Então, em Paulo, na época de Paulo, na época de Lutero, é a mesma coisa, mano. O cara vai numa contracultura total. Sim. Total. Falando de Lutero, chegando em Lutero, por que da tese? Por que pregar as teses que ele fez em 95, né? Na porta da igreja? Tipo assim,
qual era, tipo assim, o intuito dele no sentido de vou ali na catedral, vou Era pregar simbólico. na catedral. O Lutero, ele não começa, depois que ele descobre essa verdade do evangelho, ele começa a combater isso, mas ele começa a fazer isso de forma assim, sutil, em debates acadêmicos. Começa nas faculdades, começa em debates acadêmicos, começa a propor essa, vamos botar entre aspas assim, nova doutrina, que na verdade é o retorno à doutrina original, o evangelho da Bíblia. E aí Lutero começa a propor isso nos debates, só que a galera acadêmica não estava muito dando ideia para ele. Se eu não me engano, essas 95 teses foram é a segunda vez que Lutero escreve teses. Porque ele escreve algumas teses para um debate e quando chega na hora do debate a galera olha para a doutrina de Lutero assim, cara, tu tá viajando, deixa isso para lá e tal. Aí Lutero escreve as 95, já que nos círculos acadêmicos, já que os pensantes, os estudiosos estão ignorando isso, então vamos jogar para a população. Eu não sei se tem como. É isso que ele faz, vamos você jogar para a população. ter essa informação, mas quando ele vai pregar essas 95 teses lá, ele ainda tá caminhando sozinho ou já tem uma galera que tá comprando a ideia dele? Cara, tem estudantes, como eu falei, ele estava nos debates acadêmicos ali, então tem estudantes que estão começando a simpatizar com essa doutrina de Lutero, e esse é um dos motivos de, tipo assim, ele começar a ser descartado nos meios acadêmicos. Porque o reitor das universidades, os reitores, os professores vão olhar assim e falar, pô, tem muito estudante seguindo esse cara, dá uma descartada nele. Então, tipo assim, tem alguns ali, poucos ali na cidade, ali na região, que estão simpatizando com Lutero. A grande massa, o grande volume vem quando ele bota as 95 teses lá. Que assim, elas já estão circulando, já estão em outro idioma, já estão chegando em Roma. Lutero já está sendo levado para ser entrevistado, já está sendo excomungado pela Igreja Católica, essa coisa toda já começa... gente tem algumas, se quiser. Então, esse ato dele foi proposital, tipo, naquela catedral, para que ele fosse ouvido. Se eu não me engano, se eu não me engano, tá, gente? Na cidade onde ele estava, acho que era, se não era a única, era a maior, a Catedral de Wittenberg. E ele bota na porta da catedral na intenção de, tipo assim, quem passar por aqui vai ver. Entendi. Quem passar aqui vai ler. Essas são algumas das 95 teses. Ó. Tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Ou seja, ele está afirmando que quem prega a doutrina da indulgência, da venda de indulgências, está errando. Os pregadores de indulgência estão no erro. Cara, imagina colocar isso na porta da igreja, mano. Tá Olha a afronta. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Essa aqui é pesada. Você está pensando que você vai ser salvo porque você prega e compra indulgência? Se você está se baseando nisso para ser salvo, você vai para o inferno. É basicamente isso que ele está dizendo. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Se você é um cristão, você encontrou arrependimento, recebeu a salvação pela fé, você está salvo sem indulgência, sem carta, sem assinatura de papa. Acho que essa daqui é a sequência. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Você faz parte da igreja, você não precisa pagar por isso, não. Você faz parte. Efésios fala que nós já fomos abençoados por Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, o que a gente tem por Cristo, não tem por indulgência, por pagamento. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Caraca. Mano, é pesado, tá? Imagina, Essa daí acho que nem precisa explicar. Mano, sei lá. Ocorre que através da obra de amor, cresce o amor e a pessoa se torna melhor. Ao passo que com as indulgências, ela não se torna melhor, mas apenas mais livre da pena. Você se torna uma pessoa melhor, um cristão melhor pelas obras de amor, não pela indulgência. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia, isso é muito forte, para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Você podia estar ajudando o pobre, necessidade, você podia estar fazendo caridade com o teu dinheiro, tu está comprando indulgência, cara, a ira de Deus está sobre você. Não, e tem um... Indulgência pra ele mesmo, né? E tem um que a mais, antigamente era latim. A Bíblia era em latim, né? Nem todo mundo tinha esse acesso ao latim.
Imagina que ele colocou na língua do povo. Se eu não me engano, ele bota em alemão. Então, tipo assim, mano, quem tava chegando na igreja entendia o alemão, o latim não. Se ele não bota em alemão, no mesmo dia ele já estava traduzido. Eu sei que o povo consegue ler no mesmo Consegue dia. ler tranquilo. Consegue ler no mesmo dia. Ô, Sérgio, Imagina. dá uma pausa aqui só pra trazer clareza pra quem talvez não entenda muito, talvez se você puder dar um exemplo nos dias atuais. As indulgências seriam algo como o que a gente pode ver algumas igrejas neopentecostais fazendo, mais ou menos? Por exemplo, quando você vê algumas igrejas que vendem toalha ungida, que vendem... Igual a gente falou que o ar no balão, que até hoje eu não sei se aquele é meme ou é real, mas eu espero que seja meme. real. Que é bizarro, vendendo o negócio que vem de Israel pra cá. Seria mais ou menos isso? Eu acho que tudo que você vende usando a fé, a salvação, a bênção ou o favor de Deus como produto, tudo que você usa isso como um produto é semelhante à indulgência. O que eu costumo dizer é só que o foco mudou. Porque nessa época aqui, as pessoas tinham uma mentalidade muito forte de céu e inferno. Então falar de salvação impactava as pessoas de fato. Com o passar do tempo, com o iluminismo, com a revolução industrial, com a era hoje que a gente já nem vive mais na modernidade, hoje é a pós-modernidade, as coisas espirituais do ponto de vista da sociedade, elas foram deixadas de lado, porque o materialismo cresceu Foi se muito. invertendo. O materialismo cresceu absurdamente. Então hoje, o que vende? Você comprar salvação ou você comprar prosperidade? Você comprar salvação ou você comprar paz, ou você comprar, sabe, coisas mais, saúde, Bizarro. você comprar algo, uma bênção de Deus, ó, você tá desempregado, você tá recebendo auxílio-desemprego, cara, pega um mês do seu auxílio-desemprego, Dou pra igreja. bota nessa Seu campanha primeiro aqui, salário. antes de terminar o teu auxílio-desemprego, você tá empregado de novo. Ou seja, isso, sabe, isso vai naquela mexer época, o principal... Olha como a coisa é. Naquela época, o principal era a salvação. Hoje já é pra mais algo material. Mas naquela época o principal era a salvação, porque as pessoas tinham mais medo do inferno. Do inferno. O cisma era esse. Isso, né? O medo do inferno, o trauma do inferno era muito forte. Então, tipo assim, cara, vai pagando, vai fazendo Cara, a tua parando parte. pra pensar hoje, você acha que em algum momento o pregar sobre o inferno se perdeu? Porque hoje a gente já não vê tantas igrejas falando sobre. Antigamente as pessoas tinham muito medo, hoje parece que ninguém tem medo Já do inferno. falamos sobre isso uma vez. E na nossa ideia é pela falta do falar. Ou da clareza no falar. Cara, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus falava do inferno. Jesus falava do choro e ranger de dentes, onde o fogo não apaga, o bicho não morre. A gente precisa pregar o inferno, sim, como uma realidade da manifestação da ira de Deus. Porque hoje a gente prega tanta bondade, o amor, a prosperidade, não se fala de inferno. O evangelho, ele tem que ser um equilíbrio entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Se o evangelho não for um equilíbrio entre o amor de Deus e a justiça de Deus, a gente está pregando uma doutrina errada. Se a gente só enfatiza o amor e ignora a justiça, então não tem para que Cristo morrer. Cristo não morreu só pelo amor, Cristo morreu pelo amor e pela justiça, porque tinha que ser pago um preço pelo pecado. Se fosse só amor, para que Cristo morreu? Eu vou morrer para demonstrar amor. Mas o cara desce do céu, morre na cruz só porque ele me ama? Não, por que ele morreu? Ele morreu pela justiça, pela necessidade de se pagar o preço pelo pecado. Eu aconselho muito, assim, absurdamente, gente, a quem puder, leia o livro A Cruz de Cristo, do John Stott. Leiam esse livro. Nesse livro, A Cruz de Cristo, do John Stott, ele desenha pra gente, assim, numa linguagem muito simples e clara, esse equilíbrio do evangelho entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Porque Deus me ama e quer me salvar, mas Deus é justo e tem que me condenar. Caramba. Como que Deus consegue conciliar amor e justiça? A cruz. A cruz é o ponto onde Deus me ama e pode me salvar, mas Cristo morreu e Deus pode me salvar de fato, porque o preço já foi pago pelo pecado. Então a gente fala de amor, 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 só que a gente esquece da justiça. A gente esquece de falar da ira. Sérgio, mas isso não tá muito ligado também a... E eu acho que você vai poder explicar um pouco mais disso. A pluralidade da igreja. Porque assim, eu acho que nós somos uma das poucas religiões no mundo que não conhece a nossa história. Por exemplo,
nós somos 60 milhões para mais de cristãos hoje no Brasil. Igreja visível. Eu acho que se você pegar uma grande parte disso, ninguém sabe o que é reforma protestante. Cara, tem Porque igrejas a gente que nem se fala de reforma. Não se assim. fala. Porque se você pega, você começa, você entra numa dessas igrejas que a gente citou, sobre esse movimento neopentecostal de vender algumas coisas e falar, olha, o evangelho nasceu disso aqui. Da falta de Lutero falando que não se compra salvação. Capaz de que te você chamar não até de precisa herege. capaz de chamar o próprio Lutero de herege. Capaz de virar pra ele e falar, não, esse cara aí tava meio equivocado. Não é uma ignorância a respeito da nossa própria história? Da nossa história, da nossa origem, muito grande. Você quer água? Ah, eu aceito. Porque a minha acabou antes de começar o podcast. Pega lá, Gabriel. Pega aí, Gabriel. Mas é porque eu também não gosto de ficar bebendo assim enquanto eu tô falando, não. Eu bebo só um pouco. Mas, cara, a gente talvez seja... Não vou dizer que a gente é a mais, que a gente é o povo que menos sabe, mas a gente conhece muito pouco a nossa história. Pesa muito, né? A gente conhece muito pouco. O Batista conhece pouco a história da Igreja Batista. O Assembleiano conhece pouco o desenvolvimento da Assembleia. O Presbiteriano conhece bem o desenvolvimento da Igreja Presbiteriana, porque eles falam muito sobre isso. A gente, assim, a gente conhece pouco, assim, sabe? Você sabe dizer em que momento começou essa divisão de denominações? Ah, isso é posterior à Reforma. Você tem a Reforma que desvencilha o movimento protestante da Igreja Católica. Aí no desenvolvimento vai passando os anos, vai passando os séculos, dentro da Igreja Protestante já começa a haver também divergências doutrinárias. Divergências doutrinárias quanto à questão de salvação, divergências doutrinárias quanto à questão dos dons espirituais. Aí essas divergências da Igreja Protestante, aí começa a criar-se a divisão de denominações. Mas tudo com um esqueleto no próprio evangelho, né? Tudo partindo do ponto da escritura, do evangelho, da justificação pela fé. Mas as visões Você são pode muito ter- diferentes, né? Porque Calvino vai ter uma visão, até mesmo a respeito da predestinação, muito diferente de Lutero, né? Eles vão divergir nisso ou não? Lutero, de verdade, acho que nos escritos de Lutero ele não chega nem a tocar em assuntos assim. O ponto de Lutero, é por isso que a gente fala que o sistematizador da doutrina reformada é Calvino e não Lutero. Porque quem vai falar de doutrina assim, em vários aspectos é Calvino. Lutero, ele tá tão assim impactado pela doutrina da justificação pela fé e que era a maior necessidade da igreja na época que ele só vai tratar disso. A maioria dos escritos de Lutero, ele vai tratar da justificação pela fé. Calvino depois que vai falar de predestinação, de eleição. Calvino procura esses escritos depois. As Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã, se eu não me engano, são 4 ou 5 volumes, que são os escritos de Calvino, onde ele desenha toda a doutrina cristã, tudo. Ele fala de todos os aspectos da doutrina cristã, da autoridade da Bíblia, do Papa, dos sacramentos, da questão da salvação, da predestinação, da eleição. Ele fala de tudo. É Calvino quem sistematiza. Lutero, ele pregava muito a justificação pela fé. O foco dele era a justificação pela fé. Quando Calvino vem e cria as institutas, e aí a partir disso, pessoas vão ler, vão concordar ou vão discordar, aí a gente começa a ter ramificações dentro da própria igreja protestante. Saindo já de Calvino. Saindo de Calvino. Mas assim, o ponto em que todas elas, seja você arminiano, seja você calvinista, acreditando você em livre-arbítrio ou não, todos nós temos em Lutero um ponto em comum. Todos nós partimos e acreditamos na justificação pela fé. Por isso nós não somos protestantes por acreditar no calvinismo. Nós somos protestantes por acreditar na justificação pela fé. Tanto que hoje existe o protestantismo e existem os reformados. O que é o protestantismo que a gente fala? É a igreja no sentido geral que vem da reforma protestante. Quem são os reformados? São as igrejas que estão na doutrina de João Calvino. Um cristão armeniano, por exemplo, ele é um cristão protestante. A gente diz que a gente fala que a teologia dele não é uma teologia reformada, porque a gente chama de teologia reformada, teologia de Calvino. Hoje tem essa distinção, sabe? Mas parte a partir Eu ouvi disso. algumas histórias, e aí eu queria saber se você confirma elas ou não, que Calvino também, com esse lance da predestinação, existia algumas coisas relacionadas à nobreza, e que isso começou a agradar a nobreza, porque dentro do... E aí eu queria saber se de fato é isso, porque foi o que eu vi, não sei se de fato é. Dentro dessa linha teológica
do Calvino de predestinação, o predestinado ele tinha alguns sinais. Por exemplo, ele ser bem sucedido financeiramente. Alguns ter bens materiais, tipo assim, por exemplo, se você tá bem de saúde, se você tá bem financeiramente, se o seu relacionamento tá bem, isso é um sinal de que você é salvo e de que você tá no caminho de alguém que você dá sinais de alguém que foi salvo. Isso é fato ou isso é... Isso são deturpações da isso doutrina. de um historiador. Isso são deturpações da doutrina. A doutrina da predestinação da eleição, ela diz que de fato o eleito dá sinais. Mas os sinais que o eleito dá são as obras. Os sinais de um eleito são as boas obras. Já ouviram falar em Charles Spurgeon? Sim. Charles Spurgeon, ele era um pregador calvinista, né, batista e calvinista, e ele pregava também a predestinação, ele pregava a eleição, mas qual era o ponto assim mais chave na pregação de Spurgeon? É que um eleito dá sinais. Um eleito vai dar sinais, só que nenhum sinal na mensagem era material, era financeiro. Quais eram os sinais? O arrependimento, as boas obras, a Basicamente, caridade, o que a gente acredita os frutos. hoje, né? Que se você teve a vida transformada por Cristo, você vai dar sinais, vai dar frutos. A gente entende, é aquele texto de Efésios capítulo 2. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pelas obras. Nós recebemos a salvação mediante a fé, pela graça. A graça nos salva. O que é a fé? É o estender a mão para receber. Isso é a fé. E Paulo chega a dizer que a fé é dom de Deus, nem é mérito nosso a fé. Aí Paulo continua dizendo assim, se eu não me engano, versículo 10 ou 11. Porque nós somos criados em Deus, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele destinou pra gente. Eu fui criado, quando ele fala que nós somos criados em Deus, ele não fala da criação de Gênesis 1. Ele fala da nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo, que você foi criado para as boas obras. Então as boas obras, elas têm que vir depois da salvação, não antes. Nenhuma boa obra antecede a salvação. Para você ser salvo, não tem nenhuma boa obra antes disso. Toda boa obra, ela vem depois da salvação. Então qual é o fruto, qual é o sinal? As boas obras. Eu não sou salvo porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas. Se hoje eu faço coisas boas, é porque eu fui salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Isso aqui. Ô, Serginho, pra gente ir caminhando aí pro final, vamos falar um pouquinho das solas? Porque tem a agora sola que eu do sapato, entendi a piada. a sola dos pés, Pra galera saber a o que sola é. da bota. Tem, assim, quando acontece O algo que são as trágico, solas, né? quando acontece algo trágico, algo triste com alguém, e você não tem o que fazer nem o que dizer, existe o só lamento. Eu não pude Ah, entender. A gente, Deus do céu. a gente já lamentou aqui, né? Mas vamos lá, gente. O que eram as Não solas? muito distante. As solas, Lutero não falou de solas, nem Calvino falou de solas. Sola, gente, veio do latim de somente, tá? Nem Lutero, nem Calvino falaram de solas. Quem fala de solas são os, vamos botar assim, pós-reformadores. Quem veio depois da reforma, ao estudar o que Lutero pregava, o que Calvino pregava, o que Zwingli pregava, que também foi um outro reformador na Suíça, o que essa galera, quando foram estudar o que eles pregavam, identificaram que na mensagem deles, 5 pontos eram muito fortes. Existiam 5 assuntos que eles repetiam muito, que eles falavam muito. Então, os pós-reformadores sistematizaram ou resumiram a reforma em 5 solas. O primeiro, sola gratia, somente a graça. Salvação, só pela graça. Não é pela lei, não é pelo dinheiro, não é pelo mérito. Salvação só pela graça. Aí Lutero, Calvino, Zwingli, João Wycliffe, que veio antes, John Huss, que veio antes, todo mundo defendia a graça, o favor de Deus que a gente não merece. Então, primeiro sola somente... Eu tô falando assim primeiro na ordem assim que tá vindo na minha mente, tá? Não tô lembrando de uma ordem de prioridade, não. Somente a graça... Mas essa ordem de prioridade existe ou não? Acho que não. Né? Não existe ordem de prioridade. Eram 5 mensagens centrais. Sola fide, somente a fé. Se a salvação é pela graça, eu a recebo pela fé. Então eu não preciso pagar para receber. A gente já leu isso aqui, claro, nas indulgências aqui. Eu não preciso pagar para receber. Eu não preciso me penitenciar para receber. Eu preciso crer. Que já era a mensagem já das Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, é fé. Salvação é pela graça mediante a fé. Então é somente a fé. Não tem indulgência, não tem preço a ser pago, é fé.
somente Cristo. E aí essa mensagem, esse sola de somente Cristo é o que rompe com toda a mediação. A gente não tem mais mediador, cara. A gente sequer tem sacerdote no Novo Testamento, na Bíblia. A gente não tem mediador nenhum. Toda doutrina que te prega algum tipo de mediador, Tá errado. ela tá errada. A gente tem que tomar cuidado hoje, por exemplo, em certas denominações, em que o pastor é visto como quase um mediador. Cara, seu pastor não é um mediador entre você e Cristo. O seu pastor é um servo de Deus, que Cristo o comissionou, levantou, para ele cuidar e tratar do povo. Mas ele está longe de ser um mediador, de ser um canal entre você e Deus, um instrumento entre você e Deus. Não, Deus vai usar ele para ministrar sobre a nossa vida, para abençoar a gente, mas o caminho, ele é direto, o acesso ele é direto a Cristo. Somente Cristo. Somente as Escrituras, e isso aqui é muito forte. Porque os reformadores, John Wycliffe, um pré-reformador, traduz a Bíblia do latim para o inglês. Lutero, um reformador, traduz a Bíblia do latim para o alemão. E daí para frente, os pós-reformadores, os pregadores, o que eles tinham como foco? Se eu estou pregando em um país que não tem acesso à Bíblia, eu tenho que traduzir a Bíblia para o idioma desse povo. Porque esse povo não pode depender de ouvir o que diz o Papa, de ouvir o que diz o padre, de ouvir o que diz o monge. Esse povo tem que ter acesso à Bíblia. Esse povo tem que ter acesso à palavra, então somente a Escritura. Antes, como eu falei, o Papa escrevia, você botava junto com a Bíblia. Era o que o Papa dizia, o que o Papa escrevia e o que a Bíblia dizia. Tanto que a carta que autoriza, né, que inicia a venda de indulgências, era uma carta escrita, assinada pelo Papa, que era uma lei. Era uma verdade do Evangelho. Agora não. Se o que o Papa falou condiz com a Bíblia, eu recebo o que o Papa falou. Até hoje, o Papa que está aí hoje. Se ele falar alguma coisa que condiz com a Bíblia, eu concordo com o Papa, assino embaixo do que o Papa está dizendo, porque condiz com a Bíblia. Mas o critério não é o Papa. O critério nem é a verdade da igreja. O critério é a Bíblia. Se a autoridade eclesiástica, se a própria igreja, se a própria instituição está pregando, está me dizendo algo que não fala com a Bíblia, somente a Escritura é a verdade. Tanto que a gente vê até há pouco tempo, atrás, o Vaticano mudando a ideia da Igreja Católica, né? Vocês estavam mudando como seria visto, por exemplo, homossexuais pela Igreja. O Papa mudando, tipo assim, estavam fazendo uma reunião para mudar a posição da Igreja Católica em relação a certo povo, certo país. Falei, caraca, que doideira. Certo dogmas, doutrinas. Esse Papa, ele tá trazendo uma série de reformas na Igreja Católica. Mas por quê? Porque eu acho que ele tá tentando trazer mais um pouco pro lado da Bíblia, da palavra. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado assim porque eu tô um pouco por fora dele. Mas o ponto da Igreja Católica que é muito forte, cara, é que eu não preciso conhecer a Bíblia. Tem alguém. Eu preciso só receber a mensagem ali do Papa, do padre, do cara que eu tô me confessando ali no cartinho. Entendeu? A Bíblia, para eles, só quem podia ter acesso à Bíblia era o clero e a nobreza, que falavam latim. A população não podia ter acesso à Bíblia, porque quando a população conhece a Bíblia, a igreja perdia o poder. Então você precisa cegar a galera. A maior arma, cara, de qualquer heresia, de qualquer seita, de qualquer doutrinação, a maior arma que eles usam é a ignorância. A ignorância é a maior arma dos inimigos da igreja. Por isso que Deus já falava lá, através de Osés, lá há 3.000 anos antes da reforma, sei lá. O meu povo é destruído porque ele faltou o conhecimento. A maior arma dos inimigos da igreja é a ignorância. E tem sido a maior dificuldade da igreja conseguir combater a ignorância no nosso meio. O povo cristão é um dos povos, é uma das religiões, infelizmente, que menos conhece a sua doutrina. Menos sabe do seu dogma, da sua fé, sabe? Menos conhece. Os cristãos, eles vão para a universidade, cara, para ser massacrados. Para chegar lá, não conseguir debater, não conseguir se posicionar, ou ficar na faculdade na encolha, ou então chegar lá e ser doutrinado e se corromper. Nem na faculdade, no ensino médio. No ensino médio, no ensino fundamental já estão... Por quê? Porque a gente conhece pouco. Então tem que pregar a Escritura. E o último sola era que... Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Aqui a gente não adora a imagem. Aqui a gente não reza para santo. Aqui a gente não tem o Papa como uma figura divina. A nossa glória,
a nossa adoração, a nossa devoção é somente, unicamente e exclusivamente a Deus. Nós somos fiéis 100%, como é que é? Politeísta e monoteísta, é isso? Isso. Agora me fugiu a palavra da Acho mente. que eu conheço a palavra Monoteísta raiz, até o tal, é só Deus, só Deus. Tudo que você tentar colocar entre a gente e Deus, a gente rejeita. Tudo que você tentar colocar do lado de Deus, a gente rejeita. É somente a Deus. A nossa glória, a nossa adoração é somente a Deus. Então a gente não ora a mais ninguém, a gente não adora mais ninguém. É somente a Deus. É isso que são os 5 solas. Eles são um resumo da mensagem que os reformadores pregavam. Esse que você falou somente sobre a palavra, me lembrou, eu vi 2 exemplos recentes que, inclusive nesses dias de conflito Israel, Palestina e tudo isso, em que a gente vê a falta que a Bíblia faz. A Bíblia está sendo usada por deputado, mano, que não é cristão, para confrontar o deputado que é cristão. A Bíblia está sendo usada por professor para confrontar aluno. A Bíblia está sendo usada por cientista. Os caras estão usando... Mano, os caras dentro do podcast... Tipo assim, você vai ver no final do Twitter. Pô. Você vai ver uma Aí discussão entre um cientista e um cristão. O cientista, ele vem com a Bíblia. Fala, então me dá a resposta disso aqui. E muitas vezes amassa o cristão. Exato. Versículo tal, capítulo tal, tá escrito isso. Como é que você explica isso? Ateu de verdade é ateu que conhece a Bíblia. Sim, pô. Claro. E eles estudam muito. Estudam muito. Eles Você estudam precisa, muito. pra você não gostar de algo, você tem que pelo menos saber o que é aquilo. Sim. É por isso que é disciplina nas faculdades teológicas as seitas heresias. Isso é uma disciplina? Isso é uma disciplina nas faculdades Caraca. teológicas. Você tem que estudar Como as que é seitas. isso? Você tem que apresentar para você as principais seitas, o que elas pregam, o que prega o budismo, o islamismo, o que prega o judaísmo, por que a gente não prega mais o judaísmo, no que o cristianismo é diferente do judaísmo. O cristão que não conhece as seitas do seu tempo, o que diz o seu tempo, o que diz a sua época, cara, ele não vai conseguir combater. Se eu não me engano, também é de John Stott a frase que o cristão tem que ter numa mão a Bíblia, na outra mão o jornal. O cristão tem que conhecer as seitas do seu tempo. O que se prega de heresia hoje? Vamos lá, o que a galera do LGBT tá pregando? O que a galera dessas igrejas modernas aí estão pregando? O que o neopentecostalismo tá pregando? Eu tenho que conhecer para combater. Eu tenho que conhecer o que diz a Bíblia, eu tenho que conhecer o que eles dizem e como é que eu refuto isso. Eu tenho que ter esse conhecimento. Porque eles não vão citar para mim fatos científicos. O que eles vão citar para mim? A Bíblia. Vão falar do amor de Deus. Cara, o diabo citou o Salmo 91 para tentar Jesus. Logo o Salmo 91, que a gente adora tanto aqui no Brasil, a gente gosta tanto. Cara, fazendo uma mal comparação, quando você é picado por uma cobra, você tem que levar a cobra porque o antídoto é feito com o veneno dela. Sim. Você Então, tem que como estudar eles o vão- veneno. Como que eles vão abater o cristão? Eu falei isso Cristão aqui que não em um conhece a episódio. Bíblia. A Camila Barros, ela dá esse exemplo. Quando ela vai falar de palavras, fiquei até te mandou a pregação, não mandei. Que ela fala sobre a gente, um tempo que Deus está despertando ela para despertar as igrejas da gente voltar a usar Bíblia de papel. Por algum motivo, Deus tem despertado ela isso, e aí ela citou o livro, essa passagem de Jesus no deserto, que o diabo vem confrontar Jesus, e aí o diabo cita a palavra, e aí ela usa uma frase meio que de efeito, ela fala que Jesus fala, mas também está escrito. Também está escrito. Para confrontar o diabo, Satanás, em tudo que ele fala, porque Satanás vem confrontar Jesus em tudo. Então, se isso já acontecer com Jesus, irmão, você acha que agora com não vai acontecer com a gente. Não, mano, A gente com tem- doutores, com professores renomados, reitores, não vai acontecer? Claro que vai. É heresia. A verdade que não tá que diz que é verdade, mas não tá na Bíblia, assim como também é heresia meia Bíblia. Meio versículo. A gente aprende na teologia desde o começo. O texto sem contexto é pretexto para heresia. Se eu pego um texto, ignoro todo o resto e uso aquele texto com a verdade fundamental ali, eu vou criar heresia em cima daquele texto. A Bíblia é um pacote, você tem que ler e estudar a Bíblia. Sim. Todo, do Antigo, Novo Testamento. Eu não gosto do Antigo Testamento. Cara, você nunca vai entender plenamente o Novo se você não conhecer o Antigo. Você nunca vai conhecer plenamente a mensagem de Cristo se você não entender o que pregava a lei, o que dizia a lei. A Bíblia é um todo. Se a gente não estuda o todo da Bíblia, a gente vai cair. A gente vai cair no erro, na heresia. A gente não vai conseguir absorver 100% a mensagem. O povo cristão precisa conhecer muito. A gente sabe muito pouco.
infelizmente. Mais alguma coisa? Aula rápida e sucinta, mas com muito conteúdo. Muito obrigada por isso, Serginho. A essa hora da manhã. Essa hora da gente, manhã. não vou mentir, eu precisei levantar pra tomar um café, porque eu tava... Mas, cara, que bom que eu acordei, porque foi uma aula excelente. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui essa incrível. hora, num Foi domingo. incrível. E assim... Um aulão pocket. E, cara, Deus faz, tá? Um aulão. Porque eu achei que hoje quebrou tudo. Real. Gente, eu Sei vocês. É Tá porque a bem, galera ainda não tá bem, sabe o que tá aconteceu. bem, achei. Nós tivemos um imprevisto. Nós já tentamos gravar esse episódio antes. E assim, que bom que não deu certo. O computador mas falou, uma- hoje não. Uma hora de vamos- podcast Apesar de eu assim. ter perdido a minha piada. Vamos prestigiar o gênio, porque assim, ele trouxe fatos, os caras simplesmente trouxe fatos novos. Novos. Sim. Novidades. Novidades. Vinho novo. Vinho Cê novo. tá maluco. vinho novo. Fiz um update da Fez última uma gravação. reforma da última aula. Mas igual É agora. isso aí, Ah, Serginho. deixa quieto. Muito obrigada de verdade. Volte sempre, já que você é o nosso Rodrigo Silva de baixa renda aí. Está convidado a voltar outras vezes com outros temas De assim. repente tem tanta coisa acontecendo Cara, no mundo, não, daqui e a é pouco. sempre aula, é sempre aula. Quem não assistiu o episódio do Serginho do Fim do Mundo, Aparecer na Fim dos descrição. Tempos, assista, foi o nosso episódio de fim de A ano. gente vai fazer um episódio com o Sérgio. Elon Musk é o anticristo? Ele vem aqui uma vez por ano, é isso? É, não, vamos. Não, vamos Até aumentar hoje, isso, uma né? vez em 2022, uma em 2023. Vamos pensar nisso aí, que tem assuntos polêmicos que ainda não são tratados nas igrejas, a gente precisa Vamos tratar. falar. Vamos falar. É isso, É gente. isso, galera. Valeu. Muito obrigada. Você que seguiu a gente no Instagram. Completamos 1000 seguidores. 1000 seguidores. Então estamos Cá. muito felizes. Hoje também é um episódio de comemoração. Exato. Então, muito Por obrigada. muitos motivos, né? Por muitos Cara de motivos. seguidores, reforma protestante. Sim. Deu certo Deu o certo o episódio. episódio. Pelo amor de Deus, você, Paulo, tá, deu certo o episódio. Vamos dar um último Então, recado. gente, por favor, curta, compartilha. Você Paulo. que é crente, irmão, não vai postar a abobrinha aquela abóbora do Halloween. Ah, por favor. Pelo né? amor de Deus, varão. Pelo amor de foto de Deus. maçã no Nada- teto. Não vai nada postar de isso. festa Pelo amor de Deus. Futura. Postar um Festa versículo fantasia, bíblico. vigia aí, Por favor, crente. vigia. Em nome de Jesus. Sola a cenoura. Fala igual o Rafael no episódio do carnaval. Deixa de ser Deixa de ser safado. safado. É isso, galera. Tamo junto. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso. Comemore a reforma. Tamo Beijo, junto. gente. Tchau.